Interpretação de Mateus capítulo 24, do versículo 35 ao 36. A salvação do gentio. Serão salvos da grande tribulação, primeiro os gentios, depois os israelitas. O céu e a terra passarão, todavia as minhas palavras não hão de passar. No entanto, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus discorreu sobre a terra e o céu, no entanto, sua profecia não passará. Em Mateus 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, todavia as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus sintetizou que a geração seria da nação de judeus, que iria passar pela grande tribulação, com um gentio pisando a cidade santa. Em Mateus 24, versículo 36, Jesus expôs que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Sendo que Jesus falou do dia e da hora ninguém sabe. Agora, o ano e mês Deus deve saber, mesmo que em base, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, sendo que dias abreviados são uma forma de Deus usar de misericórdia. Jesus, depois que trata da parábola da figueira, ele inicia a vigilância para a igreja. Em Mateus 24, versículo 42, vigiem, pois, porque não sabe a que hora adivinha o seu Senhor. Porque não haveria nenhuma necessidade de Jesus falar outra vez para os judeus, quando ele já havia instruído aos judeus: orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Jesus discorre sobre a parábola da figueira e concretiza o assunto em Mateus 24, 36. No entanto, daquele dia hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isto é, sobre a geração dos judeus, a sua volta com poder e grande glória. Portanto, já que a igreja não passará pela grande tribulação, antes desse período deverá acontecer o arrebatamento, porque Jesus virá com poder e grande glória, depois que o quinto selo for aberto. Os cristãos gentios são da graça, e os judeus são pela lei de Moisés, como eleitos. Paulo dissertou a salvação do gentio antes da grande tribulação, em Romanos 11, 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação ao gentio, para incitar a emulação. Então, quando foi a queda dos filhos de Israel? Quando foram levados para a Babilônia. As três levas principais da queda de Israel, deportação babilônica, foram 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. A destruição de Jerusalém foi a queda dos filhos de Israel, e pela queda veio a salvação, porque eles passarão pela grande tribulação. Qual será a salvação do gentio? O apóstolo Paulo discorreu que serão salvos da grande tribulação, primeiro os gentios, depois os israelitas. Então foi que o apóstolo Paulo sintetizou em Romanos 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação ao gentio, para incitar a emulação. Então discorreu o apóstolo Paulo sobre a salvação dos filhos de Israel, em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignorem esse segredo, para que não presuma de vocês mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Portanto, Paulo disse em Romanos 11, 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. O arrebatamento da igreja será a salvação do gentio, antes da grande tribulação. Em 1 Coríntios, Paulo discorreu sobre a transformação do gentio. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui lhes digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. No entanto, todos seremos transformados, no momento no abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-lhe-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Haverá uma trombeta e a última trombeta, isto é, trombeta que ordem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Com a trombeta de Deus, ordem de Deus. Não confundir com trombeta da ira de Deus. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, será uma trombeta de Deus para dois eventos, isto é, para os mortos e para os vivos. Então, o apóstolo Paulo sintetizou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo discorreu sobre nós não precederemos, isto é, não seremos transformados antes dos que dormem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Dissemo-lo, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo dissertou de que os gentios seriam salvos da ira de Deus, isto é, da grande tribulação, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós, o qual a entrada que tivemos para com vocês, e como dos ídolos os convertera a Deus, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O apóstolo João expôs acerca de todo o universo que passará pela grande tribulação, e a igreja entrará no reino e ficará guardada. Em Apocalipse 3:10, como guardou a palavra da minha paciência, também eu guardarei a você da hora da tentação que advém sobre todo o mundo ou sobre todo o universo, para tentar os que habitam na terra. Então, a descrição do livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Isto é, porque quem será salvo primeiro são os gentios, pois eles estão esperando para a salvação. A qual é a salvação do gentio? Serão guardados da tentação e entrarão no reino de Deus pela transformação. Portanto, até que aconteça a reunião da igreja com o Senhor, como descreveu Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ora, irmão, rogo-lhes pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela nossa reunião com Ele, que não os mova facilmente do seu entendimento, nem os perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Jesus sintetizou acerca de guerra, peste e fome, e da grande tribulação, e de Israel como geração da figueira que seria pisados pelo gentio. Em Mateus 24, versículo 35 ao 36. O céu e a terra passarão, todavia as minhas palavras não hão de passar. No entanto, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai que está no céu, isto é, para Jerusalém ser sitiada.